Como pode o Homem-Aranha derrotar um inimigo que não pode ser machucado? Nada pode deter o Homem-Areia. Você sabe qual a maior atração turística de Nova York? A Estátua da Liberdade? O edifício Empire State? Nada disso é o Homem-Aranha. J. Jonah resolve atacar de novo o Homem-Aranha em seu jornal. O Homem-Aranha vê alguns indivíduos prestes a cometer um roubo. Porém, antes de tudo, ele impede a ação dos indivíduos. O Homem-Aranha fica surpreso, pois os indivíduos falam que irão processá-lo por agressão. Parece até que esta história se passa no Brasil. Eles alegam estar apenas andando na rua. O Homem-Aranha devia ter esperado eles arrombarem a loja, agora não tem prova alguma. Então, os indivíduos começam a gritar chamando a polícia. O policial se aproxima, tenta conversar com o nosso herói, mas ele dá no pé. Os indivíduos ficam rindo do Aranha e o policial manda eles circularem, pois está na cara que eles não são anjinhos inocentes. Enquanto isso, ali perto, está na hora do Homem-Aranha fazer uma visitinha ao velho Jonah. Por culpa dele, até os bandidos estão perdendo o medo do herói. Jonah não está. Nosso herói resolve deixar um presentinho para ele. Minutos depois, o Homem-Aranha vê carros da polícia passando e resolve segui-los para ver o que está acontecendo. Ele chega ao local, ele liga seu aracno sinal. O Aranha dá de cara com o suspeito e pergunta quem ele é. O suspeito responde que é o Homem-Areia e nosso herói diz que já ouviu falar sobre ele. O Homem-Aranha faz mais alguns comentários e o Homem-Areia manda ele sumir, pois tem uns bancos para roubar. O Homem-Aranha o agarra, porém o Homem-Areia escorrega entre seus dedos. O Homem-Aranha fica surpreso. Seu soco atravessou o corpo do Areia sem machucá-lo. Na sequência, ele acerta outro soco, mas não causa efeito algum. O Homem-Areia pode moldar seu corpo facilmente. O Homem-Aranha precisa usar suas teias. Porém, sua máscara rasga e ele não pode deixar que ninguém o veja ou será o fim da sua identidade secreta. Ele imagina como seria. Jameson nunca o deixaria em paz. E o que acontecerá com a tia May se ele for preso? Nosso herói foge para não correr o risco. O Areia o chama de covarde e volta ao seu plano. Para um cara que pode transformar seu corpo em pequenas partículas de areia, pular de um prédio é moleza. Então ele segue para o banco. Chegando ao banco, o Homem-Areia reestrutura seu dedo como uma chave mestra. Dentro da fechadura, o dedo se adapta exatamente às travas, abrindo-as com facilidade. Já dentro do banco, o vilão desliza pelo chão em sua forma arenosa, sem disparar os alarmes. Até que... Enquanto isso, em casa, Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha, enfrenta uma crise das mais incomuns para um super-herói. Ele precisa resolver o problema da máscara, mas é péssimo em costura. Não dá para ele pedir a uma costureira para arrumar sua máscara sem levantar suspeita. Enquanto isso, ele vê na TV, no canal 17, que o Homem-Areia foi visto na cidade. Há alguns meses ele era um detento. Ele era o pior prisioneiro da ala de segurança máxima. Certa noite, ele escapou por um túnel de drenagem. Flint Marko entrou para a lista dos mais procurados do FBI, mas quando a polícia chegou perto demais, ele se escondeu em uma área de testes nucleares. Ele permaneceu na praia proibida até o fatídico dia em que uma explosão nuclear o pegou de surpresa. Porém, em vez de morrer, ele passou por uma mutação radioativa e seu corpo se fundiu com areia, assumindo características especiais. Nesse momento, Tia May chega e Peter precisa esconder rapidamente seu uniforme. Ela diz que ele está estudando muito e trouxe um lanche. Percebendo que ele está agitado, ela acha que ele pode estar com febre. Peter fala para ela não se preocupar. Ela sai e Peter volta a assistir o noticiário. O Homem-Areia sai do banco pela porta da frente. As balas da polícia não parecem afetá-lo de forma alguma. Minutos depois, o Aranha precisa pegar o Homem-Areia, mas para isso, precisa costurar a máscara e escapar da tia May. Enquanto isso, o Homem-Areia foge pela cidade com a polícia em seu encalço. Ao dobrar uma esquina, ele começa a alterar a estrutura de seu corpo. Os policiais passam direto. No dia seguinte, a polícia continua procurando o Homem-Areia. Tia May prepara um delicioso café da manhã para Peter. Assim que sua dedicada tia sai do quarto, Peter volta a costurar sua máscara. Tia May diz que precisa sair mais cedo e ele fala que chegará tarde da escola. Ela acha que ele é muito frágil e ele fala que é durão. Tia May diz que ter um pouco de cuidado nunca é ruim e pede que ele leve o guarda-chuva. Pouco depois, no escritório de J. Jonah Jameson, ele quer as últimas notícias sobre o Homem-Areia e pede que tragam a pasta do Homem-Aranha. Ele diz que seria um grande furo conseguir provas que o Homem-Aranha e o Homem-Areia têm alguma ligação e são parceiros.
Quando senta em sua cadeira, Jonah Jameson descobre qual foi a lembrancinha deixada pelo Homem-Aranha na noite anterior. Jonah fica furioso e diz que isso é trabalho do maldito Homem-Aranha. A senhorita Brent pede para Peter levar a calça para Jameson, e Peter logo imagina que ele encontrou a lembrancinha. Peter entrega a calça e Jameson diz que quer fotos do Homem-Aranha e, se ele não puder, arranjará alguém que possa. Peter pede um adiantamento do próximo pagamento e Jameson manda Peter ir trabalhar e trazer fotos exclusivas. Peter precisava do dinheiro para testar algumas modificações em sua teia, mas não pode contar isso ao Jameson. Jameson pretende conseguir fotos do Aranha e do Areia para colocá-las na primeira página com a seguinte manchete: será que eles são a mesma pessoa? Então, Parker precisa dar um jeito de seguir a trilha do Homem-Areia à noite. Liz pergunta ao Peter que horas ele pegará ela à noite, porém ele havia esquecido e responde que infelizmente não poderá porque irá estudar para a prova do dia seguinte. Liz fica chateada e Flash, como sempre, tenta irritá-la. Na sala de aula, Peter viaja em seus pensamentos. Ele acha que é louco por continuar com essa história de Homem-Aranha. Enquanto isso, o Homem-Areia tem seus próprios problemas quando percebe que, mesmo para um supervilão, não é nada fácil fugir da polícia. Ele se sente cansado de tanto fugir da polícia e procura um lugar onde possa recuperar as forças. Então ele acha que se esconder na escola seria uma boa ideia. Na tentativa de se esconder, o Areia entra em uma sala lotada. O diretor da escola pergunta quem é ele, e o Areia manda ele calar a boca e diz que talvez esta seja sua chance de tirar o diploma de 2º grau. Ele exige que o diretor redija um diploma para ele. Porém, o diretor recusa e o Homem-Areia parte para cima. Porém, do lado de fora da sala, Peter Parker ouve a confusão e, após uma troca de roupas, ele cede lugar ao Homem-Aranha. Ele entra na sala e acerta um soco no vilão. Os alunos torcem pelo Homem-Aranha. Nosso herói precisa tirar todos da sala. Ele não pode arriscar que os garotos se machuquem. No momento que arma um soco, seu sentido de aranha o avisa que seu oponente endureceu o rosto, então ele agarra o Homem-Areia e o joga para fora da sala. Agora, o Aranha só precisa dar um jeito de segurá-lo até a chegada da polícia. Liz pergunta onde se enfiou o Peter e Flash diz que o covarde deve estar escondido embaixo de alguma mesa. O Homem-Areia se recupera muito rápido e tenta acabar com o Aranha. Nosso herói tem uma ideia. Ele atrai o vilão para o ginásio, onde terá espaço para se mover livremente. Homem-Areia diz que o Aranha é cheio de truques. O Aranha cobre o valentão de teia, mas ele consegue escapar. O Homem-Aranha não sabe mais o que fazer. Ele é encurralado e seus socos não estão adiantando nada. O Areia solidifica seu corpo e prende o braço do Homem-Aranha. Nosso herói leva uma cabeçada dura como pedra. O Aranha precisa fazer alguma coisa. Subitamente, empregando seu último lampejo de força, o Homem-Aranha surpreende seu adversário e o joga de cabeça contra o corrimão de ferro da escada. O incrível Facínora liberta o Homem-Aranha enquanto se espalha em partículas de areia pelo chão, porém não adianta muito. O vilão espalha seus grãos de areia em direção do nosso herói, fazendo parecer que ele está pisando em areia movediça, e mais uma vez tenta acabar com o Aranha. Ele envolve o Homem-Aranha, porém o Aranha tem uma ideia. Ele se curva e força o Areia a assumir uma forma circular. Então ele consegue levá-lo para o porão. No porão, o Homem-Aranha consegue se livrar e pega uma furadeira. O aparelho é apenas para distrair o Areia e... usando sua incrível velocidade, o Homem-Aranha solta a broca e imediatamente aciona o aspirador de pó industrial que o zelador estava ajustando antes. O Aranha pergunta se o vilão ainda quer o diploma. Ele usa o aspirador para sugar o Areia e diz que é a primeira parte do processo de educação. Nosso herói consegue. Infelizmente, esqueceu de ligar a câmera. Jameson pagaria uma fortuna por fotos da luta, porém, mais uma vez, ele tem uma ideia. Ele coloca a câmera no automático e usa um balde de areia. Jogando um pouco de areia no ar, ele parte em direção dela, como se estivesse enfrentando o Homem-Areia em sua forma de grãos. Ele diz que não é desonestidade, é algo parecido com refilmar uma cena. Enquanto isso, a polícia já isolou completamente a área do colégio Midtown. Jameson chega e pergunta por que ainda não invadiram o lugar e prenderam o Homem-Areia. O capitão diz que nunca disse como Jameson publicar o jornal e que precisa se certificar que todos os alunos estão a salvo. Depois, Jameson fala para o capitão: vai e prenda o Homem-Areia junto com o Homem-Aranha. O capitão diz que eles não têm nada contra o Aranha. Inclusive, ele os ajudou a enfrentar o vilão. Jameson insiste que os dois são parceiros e querem dominar a cidade. Porém, o capitão fala que ele cuida disso e não o Jameson. O Homem-Aranha surge no alto e Jameson grita para que o prendam. O capitão pede pro Aranha descer, pois precisa fazer um relatório do que aconteceu. Jameson diz que quer fazer algumas perguntas a ele. Nosso herói sabe que Jameson pode colocar todos contra ele, inclusive a polícia.
Então ele dá de presente o Homem-Areia embrulhadinho pra eles. Jameson fica furioso, mas já dentro da escola, o Aranha tem outros planos. Ele acha melhor trocar de roupa antes que o encontrem. Segundos depois, Jameson encontra Peter e pergunta se ele conseguiu alguma foto. Peter responde que sim, mas não teve tempo de revelar e entrega ao Jameson. A polícia não encontra o Aranha. O capitão continua falando que não tem nada contra ele. Porém, Jameson diz que vai escrever um editorial, contando que o Homem-Aranha destruiu o patrimônio público. Ele diz que o Aranha só estava em busca da fama. O capitão diz que a polícia reconhece a ajuda do Homem-Aranha e que Jameson pode escrever o que quiser, mas um dia as pessoas vão perceber que ele tem algo pessoal contra o Aranha e por isso usa a mídia para difamá-lo. Mais tarde, Peter está alegre pois deu tudo certo. Derrotou o Homem-Areia, ganhou o dinheiro que precisava e vai sair à noite com a Liz. Ele a encontra. Flash diz que agora que acabou a briga, Peter saiu do armário e Liz diz que está ocupada. Ele fala que ela não precisa ficar nervosa e que vai dar pra eles saírem à noite, mas ela diz que já tem outros planos. Flash insulta Peter e ele parte pra cima segurando-o pela camisa. Logo, Peter Parker lembra que não pode se descontrolar. Se ele entrar em uma briga com uma pessoa comum, pode pulverizá-la com sua força de aranha. Ele deixa pra lá e Flash continua a irritá-lo. Um dos colegas diz que Peter tem músculos de halterofilista. Liz fala que músculos não valem nada quando não vêm acompanhados de coragem e sai com Flash. Peter fica se lamentando enquanto seus colegas entram no carro e vão embora. Mais tarde, quando volta da escola, um pensativo Peter Parker ouve novos comentários na vizinhança. Jameson publicou o editorial difamando o Aranha, falando que ele e o Areia estavam agindo juntos. As pessoas começam a acreditar. Enfim, em seu quarto, o solitário e desiludido rapaz por trás da máscara do Homem-Aranha se martiriza. Ele pensa, será que as pessoas estão certas? Será que é melhor desistir de tudo? Porém, ele sabe que não pode desistir. Ganhou esses poderes por alguma razão, não importa o quanto seja difícil, mas ele diz que precisa continuar sendo o Homem-Aranha. Uma coisa é certa, o mundo não terá que esperar muito por novas emoções ao lado do Homem-Aranha. É só conferir nos próximos vídeos. O link da HQ está na descrição e fixado nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir.